Oi, pessoal, vamos começar mais uma aula de materiais de construção 2. E o tema da aula de hoje vai ser metalografia. Então, certo. Só colocar. Eu sempre estou colocando uma imagem, né, no começo dos slides para poder mostrar o assunto. E essa imagem é bem bonita, né? Ela é uma metalografia em microscópio eletrônico de varredura. E dá para ver aqui, se eu me lembro bem dessa imagem, isso daqui é uma superfície corroída, com características de corrosão, né, com craquelada, e esse outro material que tem esses padrões geométricos em cima é carbonato de ferro. Então é um precipitado em cima de uma superfície atacada de um aço. Certo? É bem bonito de ver, né, as micrografias, as metalografias de microscopia eletrônica de varredura são bem bonitas de se ver, né, nos estudos metalúrgicos aí. Bem interessante. Certo, o que a gente vai ver hoje, a gente vai ver fundamentos da metalografia e etapas básicas para um ensaio metalográfico, né? E discutir também as aplicações. E aí, como forma de motivação, depois que eu falo o que a gente vai ver na aula, como forma de motivação, eu sempre gosto de passar alguma utilidade, alguma aplicação prática disso. Mas como a gente já viu, na verdade a gente já viu as aplicações práticas de metalografia ao longo de todo o nosso curso. Todas as vezes que eu mostrei uma foto de um material era uma metalografia. Então a gente já sabe a utilidade de uma metalografia, né? Ela é utilizada para estudar microestruturas de metais das metalografias, né? Então, aí como forma numa apresentação, uma informação que eu vou passar aqui no começo da aula, eu vou mostrar essas fotos aqui desse concurso aí, Match de fotomicrografias de metalurgia e materiais. E aí são 3 fotos bem interessantes desse concurso, né? Então essa primeira foto é uma foto de um pó de níquel carbono, provavelmente uma espécie de solução sólida, né? De níquel com carbono. E aí, pelo fato de estar em pó, ele tem um. É bem interessante perceber, não é muito comum a gente visualizar metalografias de materiais em pó. Então fica bem interessante ver a superfície do material, né? Se a gente enxerga, né? Como que fica aí. Certo? Parece uma coisa bem orgânica, né? Se a gente visualiza essa imagem. Essa imagem é da MAHLE, que é uma empresa de metal. Fabricante de aços, assim, bem famosa, uma das mais famosas que tem. Certo, a próxima metalografia é uma metalografia parece até poética, né? E o nome dá a entender isso. O nome dessa foto chama Fora de Lugar. E aí como se fosse, a gente consegue ver parecendo uma colmeia onde tinha um material e foi corroído esse material em volta. E aí essa metalografia ela mostra justamente uma corrosão intergranular. A gente já discutiu que o contorno de grão é um lugar geométrico onde você tem mais energia, onde você pode ter precipitados, né? Esse lugar onde a gente tem esse encontro entre grãos. E aí, alguns tipos de corrosão são justamente nos contornos de grão. Então, esse de caso aqui é uma corrosão intergranular no aço inox ferrítico, o NS-S4, S43000 aí, da Escola Politécnica, né, da USP. E é bem interessante, né? Parece que o material caiu depois que teve a corrosão intergranular do grão, ele meio que caiu, né? Onde ele estava no meio e se deslocou. E a última foto o primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Esse foi o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Essa foto primeiro lugar aqui é o que eu falei, ela é muito interessante, porque não é muito comum e também para você visualizar algo com microscopia, assim, em 3D, você pegar essas profundidades, assim, você precisa trabalhar muito com foco, né? Então, ainda mais em microscopia eletrônica de varredura, né? Certo, e a última foto, a última metalografia aí, o nome da metalografia chama Nascente. E ela é um depósito de apatita. Apatita é
Ai, gente, será que eu vou lembrar? É carbonato de cálcio. Se eu não me engano, é carbonato de cálcio. Eu sei que é um material que constitui os ossos. Então, o que aconteceu aí, provavelmente? Né, aqui da descrição, né, tem assim, a batida biológica depositada sobre aço inoxidável. O que aconteceu? É um crescimento de um tecido ósseo em cima de um aço inox. Provavelmente esse aço inox foi colocado em um organismo vivo e como base para crescimento, o corpo ele se integra, né, no material que você coloca como implante e tal. É o que acontece, por exemplo, em implantes dentários. Então, existe um crescimento de osso em cima do implante. E aí, justamente essa foto é sobre esse detalhe aí, né, de um crescimento de um tecido biológico em cima de um aço inox. Também é da Poli, lá da USP. Né? Certo, vamos falar um pouquinho de metalografia então, né? A metalografia ela é utilizada muito para controle de qualidade, né? Quando a gente faz uma microestrutura, tem diversos usos, né? Mas, por exemplo, quando a gente quer saber a microestrutura de material que a gente projetou, a gente quer saber se aquela microestrutura foi atingida, a gente faz a metalografia. Então, a metalografia é quando a gente está querendo estudar, né, as constituintes, estruturas e suas ligas, né? Dos metais e suas ligas. Pode ser macrográfico ou micrográfico. Também é utilizada a metalografia, por exemplo, para estudo de falha, para modos de corrosão. Existem diversas utilizações para metalografia, né? Mas existe essa diferenciação inicial aqui entre metalografia e metrologia. Né? Metrologia é justamente quando você quer controlar em termos de qualidade, mas em termos de controles dimensionais. Certo. E aí a gente falou que a metalografia ela pode ser dividida em macro e micro. Como o próprio nome dá a entender, né, a macrografia vai ser uma análise com pouca resolução, com pouca resolução não, perdão, com pouca ampliação, ou ao próprio olho nu. Então, quando você inspeciona o material com o seu olho, né, sua visão sem nenhum tipo de aumento, ou com pouco aumento com uma lupa, você está fazendo uma macrografia. Se não me engano, o aumento vai até em torno de 50 vezes, se eu não me engano. A superfície ela vai estar polida e atacada, né? Assim como na micrografia. Aqui na imagem a gente tem uma macrografia de uma solda, a gente consegue ver justamente a trinca. Né? Lembra que trinca para a gente é muito ruim. Se a gente tem uma propagação de uma trinca com formato bem agudo, né? A gente provavelmente vai ter uma falha do material catastrófica aí logo logo, se esse material continuar sendo solicitado em termos de tensão. Então aqui a gente pode observar, né, a homogeneidade, distribuição da natureza de falhas, impurezas e detalhes de processo de fabricação, por exemplo. Certo? E falando agora de um pouquinho de micrografia. Essa é o que a gente geralmente vê nos capítulos dos livros, nos slides que eu passo para vocês quando eu quero falar da microestrutura, justamente eu falo dessas micrografias. Né? Então a gente precisa de um auxílio de microscópio para visualizar, e a gente pode observar o quê? A gente pode observar a granulação, natureza, forma, quantidade, distribuição dos constituintes e inclusões. E assim como essas micrografias que eu mostrei antes, né, a gente consegue ver corrosão entre grãos, né, formato, e assim por diante. Então aqui tem uma micrografia de um aço 1045, né? Lembra lá que um zero é um aço carbono simples, bem barato, com 0,45% de carbono. E a gente utiliza geralmente a microscopia. A micrografia é qualquer tipo de microscópio. A gente já falou sobre os tipos de microscópio, né? Eletrônica de varredura, indução, e o microscópio óptico. Então a gente já falou sobre os tipos de microscópio. A gente vai generalizar aqui a nossa análise para a microscopia óptica, que é a mais comum, geralmente mais barata. A microscopia eletrônica de varredura são equipamentos muito, muito caros e para aplicações bem específicas. E geralmente são empresas, quem tem, né, são empresas muito grandes, por exemplo, como a Mali, ou então faculdades, universidades. Né? Certo. E aí a gente vai visualizar aqui, e eu vou discutir um pouquinho as etapas do ensaio metalográfico. Então eu achei esse vídeo aqui, a gente já até viu um vídeo desse mesmo, da Anhanguera, né?
a gente já viu com esse mesmo cara aqui no vídeo que a gente viu antes e foi no ensaio de dureza. Então a gente vai ver ele fazendo um ensaio metalográfico. O vídeo é grande. Eu vou falar o mais importante aqui. Depois vocês visualizem o vídeo inteiro, tá? Eu não vou passar tudo, não. Porque ele vai falando muito detalhe de ensaio. E aqui vocês vão ter uma matéria de laboratório mesmo, onde vocês provavelmente vão fazer esses ensaios de metalografia. Porque metalografia é um dos primeiros ensaios que você faz no laboratório de materiais. Então, provavelmente vocês vão fazer, e aí existem detalhes que são práticos, né? É mais interessante você visualizar esses detalhes quando você for fazer, tá bom? Então vamos lá. Eu vou estar no volume bom aqui. Okay. Nós temos aqui 3 tava acelerado que eu vi o vídeo todo, né? Deixa eu voltar para a velocidade normal. corpos de prova que a gente pode usar. A gente tem o alumínio. Então aqui ele está falando dos tipos de amostras. Eu vou passar um pouquinho sobre isso. Ele tem diversos tipos de cilindrozinhos de amostras, né? Ele tem alumínio, aço. A gente tem o aço 1045. 1045 que é o mesmo que a gente viu a micrografia. O aço e um aço 1020. 1020 grãos do material, a estrutura, o arranjo dos grãos. Então a metalografia ela vai ser utilizada para ver isso, né? Para ver o que a gente já viu. Deixa eu passar um pouquinho. Aí aqui a gente está vendo que tem cilindrozinhos. E esse equipamento aí, dessa marca, Arotec aí, é justamente para cortar. Então vai ter um disco. Ó, não sei se dá para ver o disco. Tem um disco. E ela usa um líquido Isso, aí ele vai falar sobre o líquido, porque lembra que a gente não pode ter um aquecimento muito alto do material, porque senão a gente muda a microestrutura. Né? A gente vai ter algum tipo, se a gente deixar esse material numa temperatura alta, por um tempo a gente vai fazer um tratamento térmico, né? Mudar, ter crescimento de grão, alterar formato e assim por diante. Então, é um corte refrigerado. Beleza, depois que corta, a gente vai ficar com um discozinho bem pequenininho, lá, igual tá na mão dele. Aqui eu já tenho um material como se fosse uma pilhazinha, né? Aquelas baterias de relógio. E aí depois ele vai para a máquina de embutimento. O que ele vai fazer nessa máquina de embutimento? Ele vai colocar o discozinho metálico nessa parte aqui, né? Ele coloca o disco, depois ele desce, coloca baquelite, que é um polímero, e tem essa alavanca de pressão e tal. Então isso vai ficar numa temperatura alta. Ele vai falar todos os detalhes, né? Ele está passando um óleo lá para a baquelite não grudar, para ele poder tirar depois. Tudo isso é detalhe de ensaio. Ele colocou um êmbolo, colocou a baquelite, colocou o êmbolo, desceu, e aí colocou a tampa, ele vai colocar a tampa. Cadê? A tampa está do lado, que tem essa manivela, né? Ele está falando como é que vai ficar. Deixa eu ver, deixa eu mostrar. Ali, ó. Fica mais ou menos desse formato, esse discozinho aqui. A baquelite é esse polímero que tem em volta, e esse discozinho no meio aqui, esse cilindrozinho no meio é a amostra metálica. Para que você, primeiro, antes de continuar, para que você coloca essa baquelite? Para manusear, porque sua mão ela pode contaminar a peça, que você vai querer visualizar no microscópio. Pode não, ela vai contaminar. E tanto que você deixa impressões digitais nas coisas, é justamente uma contaminação que você faz na superfície do material. E para você manusear, porque você vai ter que lixar esse material. Então você não precisar ficar segurando o metal na lixa, né? Você segura a baquelite, que o toque é melhor e você não... É muito mais fácil de manusear, tá bom? Você fica com amostras, você pode ter amostras menores, que geralmente as amostras metálicas são bem mais caras que baquelite, né? Que é um material muito comum, por exemplo, desses cabos de panela são de baquelite. Certo, então... lá ele vai colocou a amostra, colocou o êmbolo, colocou a tampa, fechou, aí vai aquecer, vai ficar em 170 graus Celsius por 5 minutos, porque é um material polimérico, esse é um polímero termorrígido, e aí ele precisa de um tempo de cura, né? E aí ele fica lá, você fica deixando a pressão de 200 kg-força, se eu não me engano, que está... quilograma-força por centímetro quadrado, se eu não me engano, que tá essa escala aí. Certo? Ou é libras? Não lembro a unidade. É quilograma-força por centímetro quadrado, é isso mesmo. E aí ficou lá.
Aí tem que esperar esfriar. Tem que ficar 5 minutos para ter a cura, né? Isso a gente tem que ter certeza que esse material ele não vai sofrer nenhuma modificação das propriedades dele por conta desse tempo aí, né? Nos nossos aços, por exemplo, um aço comum, a 100 graus Celsius não vai acontecer muita coisa, não. Agora ele vai começar as etapas de lixamento. Ele mostrou, deixa eu ver se ele mostra. Olha lá, olha como é que ficou a peça depois de colocar no embutimento. Então essa parte cinza é o metal, e essa parte preta que ficou aqui foi a baquelite que entrou no material aí, porque não estava cortado o plano, né? Estava cortado meio torto lá na lixa, na máquina lá de corte. E aí a gente vai agora lixar. Então agora são 3 lixas, vocês estão vendo, são 3 equipamentos. A lixa que eu usei era exatamente essa, quando eu fiz esses ensaios, né, na faculdade. Então são três máquinas aí, cada uma vai ter uma lixa. São lixas adesivas que você coloca nessa superfície, elas vão ter granulações crescentes, né, decrescentes. Então é uma granulação maior. Só um detalhe do número. O número aumenta, quer dizer que a lixa está diminuindo de granulometria, né? Então o grão está ficando cada vez menor, mas o número aumenta, tá bom? É igual lixa de pedra de amolar faca, né? Quanto maior o número, mais fininha ela é. Certo. Então, olha lá, ele liga e aí ligou a água para resfriar. Lembra que a gente não... Se a gente for lixar, a gente tem atrito, o atrito libera calor. E a gente não pode deixar a nossa peça aquecer. E aí ele vai começar. Não fica mudando na lixa, né? Você coloca no mesmo lugar que você deixa. Você deixa ela lixando sempre no mesmo lugar e não gira. Deixa só no mesmo lugar aqui nessa primeira lixa. E aí deixa lá, tá vendo que tá descastando a peça. Ele vai fazer bem rápido. Aí ele lava para poder tirar a impureza para passar para outra lixa. Agora ele está falando que vai mudar para 90 graus o ângulo. Ele tem que girar justamente para poder mostrar os contornos de grão, né? Umas técnicas aí de laboratório. Aí liga a água para poder resfriar, um líquido de resfriamento, né? E aí a última é um pano, que a gente vai deixar o pano e a gente, para poder lixar, nessa parte aqui o pano não vai lixar. O pano ele só vai ser a base para você colocar a sua pasta de polimento. Então são 3 pastas que ele usa, chama pasta de diamante com granulometrias cada vez menores, né? Aí as granulações são em micra. E aí, olha lá, passa a pasta, deixa eu deixar aí. Na hora de tirar, eu posso encostar na parte preta. Isso são detalhes de ensaio, né? Ele está colocando a pasta e está colocando a pasta. Você vê que quando ele tira o excesso, ele passa na parte preta para não passar essa parte plástica, né, para riscar a peça. Porque essa peça ela vai ficar espelhada no final das 3 lixas, né? Vou deixar um pouquinho para vocês visualizarem. Não tem problema, seringa, eu só não posso encostar no material. Aqui também rotação alta, só que a água é bem pouquinha, porque eu só vou dar o polimento. Então a água é assim, pingando. E aí eu venho e faço o polimento da peça. Eu vou fazer isso daqui 2 vezes para cada material. Eu vou colocar a primeira pasta, ficar aqui de 3 a 5 minutos. Passar desse tempo, eu venho e coloco... É muito importante também, ele falou 3 a 5 minutos, é muito importante porque você não aperta o material, tá, gente? Você deixa a lixa fazer o trabalho dela, assim, você só estabiliza, tá bom? Mais um pouco de pasta de diamante, faço mais de uma vez o polimento. É muito importante manter os 90 graus lá, né, de uma lixa para outra. Tá, então cada vez que você faz o lixamento, você vai girando 90 graus. Terminou para de 9, eu vou para de 6 e vou para de 1. É 6 micra, né, que ele tá falando. Terminou de fazer o polimento com as 3 pastas, a gente vem para cá. Lembrando que terminado o polimento, não pode mais encostar o dedo, porque a nossa pele ela tem ácido. Tem que vir o álcool, a gente usa álcool etílico. Passa o álcool para tirar todas as imperfeições. E depois ele vai secar nessa máquina aí, ele seca com algodão, ou então ele seca com essa máquina aí de ar quente.
Ele fala que o ar está a uma temperatura de 300 graus, né? Mas é bem rapidinho aí, mas tem que tomar cuidado, né? Eu preferiria secar aí com um ar mais frio. Mas vocês vão ver que é bem rapidinho secando. Assim, para evitar que queime o material. Isso, e com inclinado, né? Tem diversos... É bom vocês assistirem de novo. Lógico que eu não vou conseguir falar aqui nesses 5, 6, 7 minutos que eu tô falando no vídeo, esses 26 minutos que ele ficou falando. Então tem muitos detalhezinhos de ensaio que depois vocês quero que vocês vejam. Como, por exemplo, secar de lado, não secar por cima. Né? De ar quente, ela está regulada para 300 graus, 350 graus, e eu aqueço aqui. Para visualizar esses grãos no microscópio metalográfico, eu tenho que fazer um ataque químico primeiro. Para que serve o ataque químico? Ele vai fazer um ataque com ácido nital, que é ácido nítrico, né? O ataque químico, uma solução alcoólica de ácido nítrico a 1%. Misturado com álcool. O ataque químico, ele vai atacar as estruturas do grão e vai dar contornos diferentes. Ou seja, o que é carbono vai ficar de uma cor, o que for ferrita vai ficar de outra. Então são vários materiais que tem aqui. Tem essa questão da cor e tal, mas essa questão da cor é mais uma propriedade do material também, tá bom? Não necessariamente é por causa do ácido nítrico, não. O que o ácido nítrico faz? Ele vai revelar os contornos de grão. Lembram lá que a gente falou isso em materiais 1. Justamente tirar para a gente visualizar os contornos de grão certinho, né? Vai ter esse ataque da superfície e a gente consegue ver as diferentes angulações. Porque na lixa fica tudo lisinho, né? E o ácido, senão você estaria visualizando um espelho. Aí o ácido nítrico ele vai justamente revelar esses contornos de grão para cada direção cristalográfica refletir a luz numa direção diferente, né? E a gente visualizar a peça bonitinho. Ficar de cor diferente. Então eu pego... Então muitas vezes a cor também não é só que o ácido nítrico atacou um microconstituinte diferente. Por isso que ele ficou preto, o outro ficou branco. Não necessariamente, é porque a luz pode estar sendo refletida em diferentes ângulos. Né? Se tiver num ângulo muito agudo, você não vai conseguir visualizar, tá bom? Aí vai ficar mais escuro, né? Por causa do reflexo da luz que está sendo desviado. A solução alcoólica de ácido nítrico e pingo uma gota em cima. Tá. Eu pingo, espero mais ou menos uns 10 segundos para a solução ácida agir no material. Feito isso, eu não preciso usar luva porque está bem diluído ali o ácido. Feito isso, eu lavo. Ele tira, passa álcool de novo, seca de novo do mesmo procedimento e depois ele coloca no microscópio óptico. Eu quero deixar essa parte. Geralmente eles vêm por cima. Deixa ele falar isso. O microscópio metalográfico é diferente do microscópio da saúde, que geralmente eles vêm por cima. O nosso é visto aqui por baixo. Como a gente só lixou uma superfície do material, se a gente colocasse numa base, né, igual ele falou no microscópio de biologia, essa base que a gente não lixou, ela vai estar torta. A gente teria que garantir o paralelismo entre as duas superfícies. E aí é muito mais fácil você visualizar assim por cima, né? Você só coloca a superfície que está lisa, que você lixou, em cima lá da lente. Então eu coloco a peça, o material, aqui é um outro material, ó, você pode ver que ele está meio escurecido, assim, meio oxidado. Eu coloco essa face virada para baixo. Olha lá, tem uma lente aqui, né? Em cima da lente. E através disso eu consigo ver essas informações aqui. Aí tem fotos, né? Ali é um guia de experimentos de laboratório, né? E aí tem várias fotozinhas de aços aí. Então aqui tem esse deve ser um 1045. Aí tem perdão, esse aqui deve ser um 1020, né? Esse primeiro aqui. Aí também tem de alumínio, né? Ele fica falando sobre isso. Então é isso daqui que é um ensaio.